Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos momentos mais profundos da revelação de Jesus. Não estamos apenas diante de um ensinamento moral ou de um milagre. Estamos diante da revelação do próprio mistério de Deus. Jesus começa com uma frase que escandaliza: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Aqui ele rompe com uma visão superficial da religião. Deus não é alguém distante que apenas criou o mundo e se retirou. Deus trabalha sempre, sustenta, conduz, ama, salva. E Jesus afirma: Eu faço o mesmo. Isso significa que quando olhamos para Cristo, vemos o próprio Deus em ação. Mas essa verdade incomoda. O Evangelho diz que os judeus queriam matá-lo. Por quê? Porque aceitar Jesus como Filho de Deus exige uma mudança radical. Não podemos mais viver como antes. Também hoje, muitas vezes queremos um Deus distante que não interfira demais na nossa vida. Um Deus controlável. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem autoridade sobre tudo. Sobre o sábado, sobre a vida, sobre a morte e sobre o nosso destino eterno. Ele diz algo ainda mais forte. Assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Aqui está o coração da nossa fé. Jesus é a fonte da vida. Quantas vezes nos sentimos cansados, vazios, desanimados? Quantas vezes experimentamos uma espécie de morte interior? Pois bem, o Senhor hoje nos diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Essa voz é a palavra que você escuta hoje. É o Evangelho que toca o coração. É o chamado à conversão. Quem escuta verdadeiramente essa voz, revive. Mas há uma condição: escutar e crer. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. Não é algo futuro apenas, já começou. Meus irmãos, isso muda tudo. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa agora, quando vivemos em comunhão com Deus. E ao mesmo tempo, Jesus nos lembra de uma verdade que o mundo tenta esquecer: haverá um juízo.
Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que praticaram o mal para a condenação. Isso não é uma ameaça vazia, é um chamado à responsabilidade. Nossa vida tem peso eterno, nossas escolhas importam. Vivemos numa cultura que relativiza tudo, o bem, o mal, a verdade, mas o Evangelho é claro. Existe um caminho de vida e um caminho de morte, e o critério será o amor vivido concretamente. Por fim, Jesus nos dá o exemplo: não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está o segredo da santidade. O mundo diz: faça a sua vontade. Jesus diz: faça a vontade do Pai. E é exatamente aí que encontramos a verdadeira liberdade. E todos nós somos convidados hoje a 3 atitudes concretas: reconhecer Jesus como Deus verdadeiro, não apenas o Mestre, mas o Senhor da vida; escutar sua palavra com fé, permitindo que Ele nos transforme; e viver segundo a vontade do Pai, escolhendo o bem, mesmo quando é difícil. Se fizermos isso, já estaremos vivendo a vida eterna. Rezemos assim: Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, fonte de vida e juiz eterno, dai-nos a graça de escutar a Tua voz no mais profundo do nosso coração. Tirai-nos de toda a morte espiritual, renova-nos com a Tua palavra e conduz-nos à verdadeira vida. Ensina-nos a fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, para que no próximo dia ressuscitemos para a vida eterna. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.